Fala rapaziada, bem-vindos ao canal Eric Black, tudo bem com vocês? Pessoal, o vídeo que eu quero trazer para vocês hoje, eu tô muito empolgado para fazer porque eu consegui assistir Homem-Aranha através do Aranhaverso na pré-estreia e cara, o filme está espetacular, tá sensacional. E o vídeo que eu vou trazer para vocês hoje é falando sobre alguns pontos positivos e negativos, algumas aparições que nós tivemos nesse filme. E sim, esse vídeo vai ter spoilers, então se você não quer tomar spoilers, mete o pé. Se vocês viram o vlog que eu fiz quando eu fui assistir o Homem-Aranha através do Aranhaverso na pré-estreia com meu irmão e com o Marlon, meu amigo, vocês vão ver que a nota que eu dei para esse filme foi 9. E aqui no vídeo eu vou explicar para vocês o porquê de eu ter dado essa nota. E eu vou dividir esse vídeo em 4 partes: pontos negativos, pontos positivos, vilão e aparições. Eu dei 9, o Marlon deu 9, o meu irmão falou que deu 10 e 11, que o filme realmente está espetacular. Mas vamos dissertar um pouco sobre isso. Então, vamos que vamos. Lento desenvolvimento. Família Black, eu só consegui tirar 3 pontos negativos desse filme. O primeiro deles é o lento desenvolvimento. O início dele demora muito para se desenvolver e algumas partes também demoram muito, que geram certa tensão. Olha, é um incômodo particular meu, não significa que seja seu. O que é engraçado, porque no primeiro filme, Homem-Aranha no Aranhaverso, ele se desenvolve muito rápido. Então talvez tenham tido reclamações desse desenvolvimento muito rápido dele, que agora nesse atual filme eles devem ter pensado, caramba, já que no primeiro a gente desenvolveu muito rápido, porque era um filme de apresentação, vamos desenvolver um pouco mais devagar agora. Só que no meu ponto de vista ficou um desenvolvimento muito lento, o que não estragou a experiência do filme. E em certo ponto foi até bom, porque gerou certa tensão. Em certas partes a gente ficava, vai acontecer ou não vai? É agora. Vai acabar. Meu Deus. Então, tipo assim, nesse ponto foi até gostoso, mas foi um desenvolvimento lento demais e talvez se houvesse desenvolvido um pouco mais rápido, outras coisas poderiam ter sido mais exploradas. Personagens em live action. Pessoal, quando o Miles Morales, junto com a Spider-Gwen e com o Peter B. Parker, vão para o covil dos aranhas, é muito possível você ver inúmeros personagens em live action. Não é que me incomodou de uma forma absurda, é porque, tipo assim, todos nós queremos ver o Miles Morales em live action. Só que aquele Miles que nós estamos assistindo, ele tá em animação. Então, ou seja, apareceram inúmeros personagens que eu creio que o Miles Morales vai pro universo deles como live action. Só que é engraçado, porque quando eles vieram para o universo do Miles, ou pelo menos para o covil dos aranhas, eles estavam em animação. Então eu pensei, caramba, eles não podem deixar o Miles para sempre como animação, cara. A gente precisa dele em live action, a gente quer ele em live action. E essa é a questão, quando o Miles for para uma realidade em live action, ele não pode ir para lá e permanecer como animação. Então, tipo assim, gerou um certo incômodo, mas claro que eles não vão fazer isso. Provavelmente, e com certeza, eles vão colocar o Miles como um ator em live action. O que não significa que ficou feio, cara, ficou maneiro pra caramba. Eu só não vou falar sobre as aparições agora, mas sério, cara, ficou muito top. Tivemos surpresas excelentes. Homem-Aranha Escarlate. E um outro ponto que me incomodou pra caramba foi o Homem-Aranha Escarlate, Ben Reilly. Cara, eu fiquei muito chateado porque o Ben Reilly, ele é brabo pra caramba. E eu sei que ele tem aqueles traumas dele de sou a cópia, sou o original, não sei quem eu sou. Só que colocaram ele bobão. Tipo, igual o Kiko chorando. Ó, meu irmão, que palhaçada, é o Homem-Aranha Escarlate, o cara é porradeiro pra caramba, tá ligado? E aí toda hora ele, meus músculos, eu te dou um mata-leão e, sei lá, aperta a tua traqueia com meus bíceps. Mano, gente, a gente tá falando do Homem-Aranha Escarlate. Por que deixaram o cara bobo daquele jeito, cara? Cara, aquilo foi muita sacanagem. Então, cara, foi uma parada que eu não gostei. Quer dizer, ele agiu, tá? Ele foi pra porrada, agiu e tal. Mas esse ponto dele, meio babaca, bobão, eu sinceramente não gostei. Eu queria ver ele um pouco mais porradeiro. Pontos positivos. Cara, pra mim, o maior ponto positivo do Homem-Aranha através do Aranhaverso foi o roteiro. Cara, quem escreveu esse roteiro tá de parabéns. Porque gerou inúmera conexão com o primeiro filme. O que dá a entender que isso é realmente uma continuação. E é uma parada que às vezes está se perdendo, cara. As pessoas fazem um filme e aí faz uma conexão ou outra com o filme anterior e aí parece que não tem nada, sabe, cara? É uma parada chata, tá? Infelizmente o cinema hoje em dia tá assim, mas, cara, esse filme, Homem-Aranha através do Aranhaverso, gerou inúmeras conexões com o primeiro filme. Isso foi espetacular. E já de imediato eu digo que a principal teoria que eu tinha, vou deixar o vídeo aqui nos cards, é que a Spider-Gwen e o Peter B. Parker sabiam que o Miguel O'Hara estava tramando alguma coisa contra o Miles e eu acertei essa teoria, porque realmente eles estavam contra o Miles. Não contra como vilões, mas, sabe, eles vacilaram muito pra quem se dizia amigo do cara.
Mas um ponto dessa teoria que eu errei foi, eu jurava que o Miguel O'Hara tinha mandado a Gwen pra lá de propósito, para que ele sequestrasse o Miles para impedir que ele fizesse alguma cagada. Nesse ponto eu errei, porque ela até foi mandada para a realidade do Miles, contudo, ela não foi mandada para pegar o Miles, ela foi mandada para pegar o Mancha, para descobrir onde é que tá o Mancha e o que ele tá fazendo. Ou seja, quando ela foi visitar, ela estava desobedecendo uma missão direta, que na verdade nem foi do Miguel O'Hara, foi da Jessica Drew. E a Jessica Drew permitiu que ela fosse naquela realidade, mas disse, não vai ver o Miles, não é pra você ir ver o cara, senão você vai arrumar problema, principalmente com o Miguel, e pior, com o multiverso. Então ela foi lá só pra ver como é que o cara tava, ela já tava indo embora. E ela acabou contando que tem uma sociedade aranha, e ele ficou muito entusiasmado com aquilo, querendo saber, e foi a cagada que a Gwen fez. E sinceramente, que bom que ela fez isso. Se vocês se lembrarem do primeiro filme, Homem-Aranha no Aranha-Verso, o que o Rei do Crime tá fazendo? Ele tá tentando abrir um portal interdimensional para tentar trazer a família dele de volta. O que eu acho meio burrice, porque ele tá tentando pegar Vanessa e Richard de outra realidade, o que provavelmente eles têm outra vida lá, então basicamente eles não aceitariam ficar com esse Wilson Fisk. O que deveria basicamente ele fazer é criar uma máquina do tempo para voltar no tempo e impedir que a família dele visse aquilo. Por mais que poderia até desencadear algumas coisinhas na linha do tempo, pensando melhor, seria muito melhor ele fazer isso do que abrir um portal interdimensional. E aí aparece a aranha da Terra 42. E ela tá até chutando que é exatamente a mesma aranha que pica o Miles. E o que muitas pessoas às vezes estão se questionando, por que o Miles também não chuta, já que ele foi picado por uma aranha de outra realidade? Simples. A aranha de outra realidade que picou o Miles misturou seus dois DNAs. Então, como o Miles é daquela terra, não tem por que ele chutar lá. E aí, em determinado momento do filme, o Miles vai atrás da Gwen Stacy porque ela vai embora. E aí, quando ele chega lá, ele meio que percebe que tem alguma coisa errada, que ela estava atrás do Mancha. Então, basicamente, ela não foi lá pra ver ele. Ele estava invisível, porque ele pode ficar invisível, e ele vê uma conversa da Gwen com a Jessica Drew. E ele percebe que realmente ela não estava lá por causa dele, sim, por causa do Mancha. E aí, abre-se um portal interdimensional, porque a Gwen tá indo atrás do Mancha, porque foi pra outra realidade. E aí o Miles vai atrás, e aí que a cagada começa a acontecer. E também, em determinado momento do primeiro filme, Homem-Aranha no Aranha-Verso, o Peter B. Parker com o Miles vai até a Alchemax para tentar pegar o trequinho para poder destruir o colisor. E quando eles estão fugindo, o Miles pega uma rosquinha e eles começam a fugir. E quando ele foge, o Miles taca a rosquinha na cara de um cientista. Aquele cientista é o Dr. Jonathan On. É o Mancha. Então percebeu como é que está muito bem conectado? E quando o Miles segue a Gwen através daquele portal, eles vão parar no universo do Homem-Aranha indiano, Pavitri Prabhakar. Que sinceramente o cara é muito brabo, papo reto. O Mancha foi para lá até a Alchemax dessa realidade para poder abrir outro colisor e conseguir sugar todas aquelas manchas para que ele possa ficar mais forte e ir para outras realidades. E tudo que ele quer é destruir o Miles, porque ele disse que o Miles acabou com a vida dele. E quando eles estão lá lutando com o Mancha, o bagulho tá quase dando tudo errado, aparece o Bob Brown, que é o Spider-Punk, que é o Homem-Aranha mais descolado que apareceu nesse filme, cara. Então nós temos 4 Homens-Aranhas atuantes. O Homem-Aranha do Miles, a Spider-Gwen, o Bob Brown, que é o Spider-Punk, e o Homem-Aranha indiano. E nisso eles conseguem resolver tudo o que eles precisam resolver. Contudo, o Aranha indiano, ele é apaixonado por uma mulher e o pai dela é capitão. E como nós sabemos basicamente da história dos aranhas, todo capitão que está envolvido na vida do Homem-Aranha, ele basicamente tem que morrer. E o Miles Morales consegue impedir que ele morra. Então ele impediu que algo chamado evento canônico acontecesse. O que é um evento canônico? São eventos em toda a realidade que obrigatoriamente esses eventos têm que acontecer, senão a realidade pode colapsar a ponto de ser apagada, destruída e nunca mais voltar à vida. E o Miles conseguiu impedir que um evento canônico acontecesse. Então aquela realidade do Homem-Aranha indiano começa a colapsar. Então basicamente todo mundo naquela realidade está prestes a morrer. E aí outros Homens-Aranhas aparecem para tentar estabilizar aquela realidade o máximo possível antes dela ser totalmente destruída. E aí que o Miguel O'Hara aparece, o Miles vai lá pro covil dos aranhas e ele explica que ele impediu um evento canônico, que aquilo deveria ter acontecido, que aquilo foi muita sacanagem do Miles, por isso que ele não queria o Miles naquele lugar, porque ele ia achar que podia fazer alguma coisa, não podia, ia cagar a realidade. E sinceramente, a gente já estava esperando por isso. Mas lembra que eu disse que basicamente todo capitão da polícia que está envolvido na vida do Miles tem que morrer? Então, o pai do Miles, o Jeff, está prestes a se tornar capitão, o que significa que basicamente ele tem que morrer. E o que o Miles quer fazer? Impedir que o pai dele morra e dizer: eu consigo fazer as duas coisas, consigo ser os dois, equilibrar a minha vida de Homem-Aranha
com o de Miles Morales, Minha Vida Humana. E é aí que toda a guerra começa a acontecer. E aí, com certeza, o Miguel diz que ele não pode, e aí tentam prender ele, e aí ele consegue fugir, dando um choque, com as luzes explodindo tudo e metendo o pé. E aí começa uma perseguição frenética que ficou muito, mas muito melhor do que eu achei que ficaria. E aí, quando o Miguel O'Hara já tá surtando, ele coloca as garras pra fora e começa a todos os caras, caraca, tu é vampiro, que não sei o que. Não, gente. O Homem-Aranha de 2099 não é vampiro, tá? Só que o DNA dele mistura com o de uma aranha, ele tem as garras e as presas que naturalmente uma aranha costuma ter. E o Miguel começa a fazer aquele discurso que você é um erro, que você é uma anomalia. Por quê? Porque a aranha que pica o Miles, que é da Terra 42, quando o Rei do Crime abre aquele portal, aquela aranha vai parar na Terra 1610, que é a Terra do Miles, e pica o Miles lá. Ou seja, basicamente não era pro Miles virar o Homem-Aranha. Mas dizer que o cara é erro e uma anomalia foi muita sacanagem. E aí o Miles consegue fugir pro covil dos aranhas, e lá ele começa a abrir aquele portal cheio de teia para ir para outra realidade. Contudo, ele vai parar não na Terra 1610, que é a Terra dele, ele vai parar na Terra 42. Por quê? Quando aquelas máquinas aranha vão identificar o DNA, em regra, vai identificar o DNA da aranha que o picou. Por isso ele foi parar na Terra 42, não na Terra 1610, que é a Terra dele. E lá ele acaba tendo uma pancada de surpresa. Uma delas, basicamente não existe Homem-Aranha na Terra 42. Por quê? Porque aquela aranha que deveria ter picado o Peter Parker na Terra 42 foi parar na Terra do Miles. Então não tem um Homem-Aranha naquela Terra. Segundo ponto, o pai dele parece que já está morto, porque em momento algum ele aparece. Terceiro, o tio Aaron daquela realidade tá vivo. E o tio Aaron pergunta pra ele, ué cara, tirou as tranças? Ele, eu decidi tirar. E aí quando eles vão pro terraço, o tio Aaron começa a conversar coisas com ele como se o Miles estivesse na vida do crime, junto com ele. Quando ele chega no terraço do apartamento dele, ele vê que a cidade está um caos. Por quê? Porque não existe Homem-Aranha. E aí ele vê uma pichação do pai dele na parede, o que fortifica o que eu disse, que o pai dele já está morto. E aí do nada o Miles toma um boxe. E aí ele acorda preso naquele saco de areia. E ele começa a conversar com o tio Aaron e tal, e blá 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 blá. E do nada aparece um gatuno. E quando esse gatuno dessa realidade da Terra 42 tira a máscara, é o Miles. Cara, que plot twist top. Que reviravolta, cara. O que basicamente significa que o próximo vilão é Miles contra Miles. Cara, nossa senhora, isso vai ficar surreal demais. E o pior de tudo é que não tem como consertar essa parada. Como é que eles vão devolver a aranha para que o Miles vire um Homem-Aranha naquela realidade, ou pegar aquela aranha que picou o Miles e morreu para picar o Peter dessa realidade da Terra 42? Não tem como, já tá tudo cagado já. Só que o interessante é que, cara, a culpa não é do Miles, é do Rei do Crime da Terra 1610, então não tem como culpar o moleque. E nesse final, o filme acaba, infelizmente também não tem cena pós-crédito, mas sério pessoal, a trama tá excelente, tá muito bem conectada e eu estou muito empolgado para saber o que vai acontecer na parte 2 do Homem-Aranha através do Aranhaverso. Vilão. A teoria que eu fiz foi que, muito possivelmente, o vilão desse filme seria o Miguel O'Hara, Aranha de 2099. Ele não foi vilão, mas ele foi um antagonista a nível de vilão, porque ele estava fazendo de tudo para impedir que o Miles fizesse o que o Miles queria. Então, cara, pode sim colocar ele a nível de vilão, porque ele não tá do lado do Miles. E se tá contra o cara, é vilão. Ponto final. Agora, o vilão real desse filme foi realmente o Mancha. Cara, eu vou ter que te falar uma parada. No começo, eu não gostei. Falei, pô, o Mancha tá muito bobão, tá muito babaca, tá tipo o Homem-Aranha do Ben Reilly, o Aranha Escarlate. Mas depois que ele vai indo para outras realidades, para abrir aqueles portais interdimensionais na Alchemax, para sugar aquelas manchas para si, cara, teve uma evolução que foi rápida, mas cara, eu gostei. A evolução do Mancha para literalmente um vilão, a ponto de te dar um medo, a ponto de te dar um susto, dos aranhas ficarem, caraca, esse cara tá evoluindo demais. Cara, que evolução pica das galáxias. E eu tô doido pra ver o Mancha no próximo filme. Demorou pra ele desenvolver o filme todo, mas quando chegou basicamente nos 30, 40 minutos de filme, ele começa a se mostrar realmente aquele vilão. Eu falei, cara, exatamente isso que eu queria. Vilão. Nada dessas bobeiras não, tá ligado? Porque quando as pessoas pensam, a animação vai ser bobão porque vai criança. Não, mano, a parada ficou de verdade. Aparições. Cara, eu particularmente só citei 3 aparições que pra mim foram muito, mas muito importantes. A primeira aparição que eu gostei muito é do Donald Glover. Pra quem não se lembra, é o ator que fez o Aaron Davis, tio do Miles, na terra do Tom Holland. E todo mundo sabe que o tio do Miles vira o Gatuno. E ele apareceu no Covil dos Aranhas, preso, vestido de Gatuno.
eu tô doido pra ver esse ator atuar como Gatuno. Porque se vocês pararem pra prestar atenção, já deu tempo dele ter virado Gatuno. Vamos lá. Primeiro filme que ele aparece, Homem-Aranha de Volta ao Lar. Depois desse filme vem o Vingadores Guerra Infinita, que o Thanos dá o estalo e todo mundo some. Depois vem o Vingadores Ultimato, em que o Hulk consegue dar o estalo e todo mundo volta. Depois vem o Homem-Aranha Longe de Casa. Depois, já se passaram uns 5 anos. Depois vem mais um ano no Homem-Aranha Longe de Casa. Depois vem o Homem-Aranha No Way Home, que o Doutor Estranho consegue abrir aqueles portais e com certeza abriu vários portais em muitos outros lugares que não apareceram no filme. Como, por exemplo, como é que o Abutre foi parar na Terra do Morbius? Tem a ver com o portal interdimensional. Então, tipo, já deu tempo para esse ator, para o Tio Aaron, ter virado o Gatuno e através de um desses portais interdimensionais do Homem-Aranha No Way Home, ele foi parar em outra realidade, começou a saquear lá e o Miguel O'Hara teve que ir sequestrar o cara para prender ele naquele lugar para ter que mandar ele de volta. E a outra aparição que nós tivemos de muito importante foi o nosso queridíssimo Andrew Garfield. Yes, The Amazing Spider-Man. Mas a aparição dele não foi como um personagem em ação nesse filme, e sim uma memória de quando o Capitão Stacy morre. O Miguel O'Hara está explicando para o Miles que toda vez que um capitão está na vida de um Homem-Aranha, ele basicamente precisa morrer para explicar a cagada que ele fez quando ele impediu o Capitão Stacy o policial da Terra do Homem-Aranha indiano deveria morrer. Significa que ele evitou um evento canônico, algo que está colapsando aquele universo. Ou seja, ele deveria ter deixado aquele cara morrer. E aí depois ele virou e falou, pô, mas e o Tio Ben, não sei o que, não sei o que. E aí aparece o Tobey Maguire, no primeiro filme da trilogia de Sam Raimi, quando o Peter tá lá chorando porque o Tio Ben morreu. Ou seja, são eventos canônicos na vida de um Homem-Aranha. Um capitão da polícia morrer e o Tio Ben. Não precisa ser necessariamente os dois. Assim, ele tá explicando sobre os eventos canônicos. E cara, essas 3 aparições foram as que mais me marcaram, porque eu quero ver muito eles em ação. Principalmente o Aranha do Andrew e o Aranha do Tobey. A teoria que eu fiz foi que eu acreditei que eles apareceram nesse filme. Eu acertei. Só que a minha teoria ia um pouco mais além, que era, eles seriam atuantes do lado do Miles contra a Sociedade Aranha. O que eu acredito que ainda vai acontecer, só que no próximo filme. Basicamente ficou em aberto porque vai para a segunda parte. Mas eu vou fazer uma outra teoria explicando sobre o que eu acredito que vai acontecer no próximo filme, e tem a ver com o Andrew Garfield, com o Tobey Maguire e com o Tom Holland. Então é isso, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever e dar um like no canal. E por favor, comenta, me diz o que você acha, o que você achou do filme e qual foi a nota que você deu pra ele. Que como eu já disse, nota 9. Eu não dei um 10 por causa do lento desenvolvimento no começo do filme, o que não estragou a minha experiência, mas por conta disso eu dei uma nota 9. Apaixonado por esse filme e logo logo estarei indo pro cinema assisti-lo de novo. Então é isso, rapaziada, esse é o canal Eric Black, tamo junto!